mas não passa de um pobre derrotado. Alguém pensa que ele é um invencível e se entrega parecendo um coitado. Se entregar agora é perda total de algo que se lutou tanto pra ganhar. Mas Jesus lá no final está dizendo que é preciso ter coragem pra lutar. É preciso ter coragem pra lutar. Os medrosos não têm chance de vencer. Pra se chegar ao final da caminhada, tem que ser valente e nunca temer, pois o inimigo quer nossa derrota. Ele sabe onde queremos chegar, pra se empunhar o prêmio da vitória. É preciso ter coragem pra lutar. É preciso ter coragem pra lutar. 5h50. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Levando a palavra de Deus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Parado em meio à multidão, com minhas forças lutarei, com minha voz eu gritarei. Eu não serei mais parado em meio à multidão, com minhas forças lutarei, com minha voz eu gritarei. Se hoje eu clamar, sei que virás em meu favor. Se eu tocar em tuas vestes, sararei.
na tua bênção, Senhor. Deus vai agir em teu favor. Ele já ouviu o teu clamor. Vai virar teu cativeiro. Hoje ele quebra protocolo. Vai te carregar no colo. Vai mudar o teu roteiro. Ele já ouviu tua oração. Conhece muito bem seu coração. Rede Popular de Rádio e TV agora na Serra, são exatamente 17 horas e 56 minutos. A Deus toda honra e toda glória por mais um início de noite, por mais um dia que Ele permitiu do amanhecer até este anoitecer. Somos gratos ao Senhor porque Ele cuida bem de mim, cuida bem de você. Sou grato ao Senhor que Ele cuida de todos nós. Como está escrito no livro de Eclesiástico, capítulo 3, o Senhor faz tudo ao seu tempo, e para o seu tempo são todas as coisas. Estivemos desde ontem e ontem de ontem, dias chuvosos aqui na Grande Vitória e também em alguns estados brasileiros. Mas nada disso poderia acontecer se Deus não permitisse. Nada se alagava se realmente não tivesse o excesso de chuva. Nada aconteceria se não precisasse de acontecer. Por isso, o homem com toda a sua sabedoria, o homem com todas as suas ferramentas, o homem com todas as suas tecnologias, ele não pode com o poder de Deus. Porque o Senhor lhe dá o sol ao seu tempo, que nós suportamos. O Senhor dá a chuva a seu tempo, quando Ele vê que precisa de parar, quando Ele vê que as águas precisam de abaixar. Sabemos que realmente o que vem lá do céu, tudo que vem do Senhor, tudo é dele, e tudo é por Ele, e tudo é para Ele. Deus permite que nós podemos fazer melhorias nas nossas casas, nas nossas estradas, enfim, no nosso bairro. Mas, às vezes nós lembramos de fazer essas melhorias quando a chuva passa a ser excessiva, como muitos falam, quando muitos falam que ela é demais, quando muitos falam que já está demais. Mas queremos, neste momento, agradecer a Deus por Ele ter nos dado a chuva. Queremos agradecer a Deus porque Ele permitiu que ela caísse. Somos gratos a Ele porque aqui na rádio está chovendo, está molhando. Sou grato a Ele que a minha casa também está molhando, porque Ele sabe o tempo certo de parar de chover. Ele sabe o tempo certo que nós temos que fazer aquilo que deve ser feito, porque o Senhor Ele faz a parte dele e nós devemos fazer a nossa. Sabemos que muitos buracos abriram, sabemos que muitas árvores caíram, sabemos que em muito lugar exatamente casas ficaram com nível de água dentro das suas casas. Mas o que fazer? A não ser agradecer a Deus, porque diante de tantos esses caos que realmente está aí, aqui e ali, somos gratos que temos a vida para respirar. Somos gratos que temos essa vida para continuar a prosseguir. Devemos ser gratos a Deus em primeiro lugar, pela vida que temos todos os dias. Agradecendo a Ele que está chovendo, que está dando sol. Agradecendo a Ele para nos dar recurso, abrindo porta para aqueles que estão desempregados, para que possa ter o pão sobre a sua mesa. Agradecendo a Ele exatamente por tudo que Ele faz, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele fará.
na vida de todos aqueles que o adoram em espírito, em verdade. Agora na Serra são exatamente 18 horas. 6 horas. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor no Êxodo capítulo 3. Aleluia. Lembrando que o Senhor, dificilmente Ele vai falar o que você quer ouvir, mas Ele com certeza vai falar aquilo que você necessita ouvir. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, amém? Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Então no livro do Êxodo capítulo 3, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra do Senhor. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levantando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse, Moisés, 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 ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu e do jebuseu. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja pode estar sentada em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Primeira coisa que eu quero destacar aqui é que você sabe que Moisés foi criado no Egito. Amém? Ele foi criado no Egito ali, foi ainda como um bebê no cesto de palha. Todos aqui conhecem a história. Se eu for falar ela, vai se estender muito. Mas quem conhece aí, diga amém. Então ele foi criado no Egito, ele foi criado nos costumes egípcios, ele foi criado no linguajar egípcio, a roupa que ele se vestia era egípcia, ou seja, os teus costumes, os trejeitos, as roupas, né? Enfim, toda a vida dele foi literalmente como um egípcio. Mas a palavra mostra que no momento que Moisés ele descobre que ele não é egípcio, no momento que ele descobre que ele é hebreu, que ele descobre que a origem dele não é egípcia, prontamente Moisés, ele toma para si a sua verdadeira identidade. Naquele exato momento, Moisés, ele já começa a abrir mão
de todo o costume egípcio, de tudo que o Egito oferecia para ele, tendo em vista que Moisés foi criado ali, literalmente como um dos filhos de Faraó, embora foi criada por sua filha, mas ele foi criado como um dos filhos de Faraó, a qual ele herdaria posição e posto como um filho de Faraó, ou seja, o Egito tinha para Moisés dinheiro, o Egito tinha para Moisés status, o Egito tinha para Moisés coisas maravilhosas aos olhos do homem. Mas a partir do momento que ele entende que a natureza dele não é egípcia, que a natureza dele, não é isso, é hebreia, ele prontamente ali abre mão de ser egípcio. Queridos, você olha para o mundo hoje, a natureza do mundo aos olhos humanos é uma natureza pecaminosa. A palavra fala que Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, mas nós olharmos para o mundo hoje, quando eu digo mundo, eu digo usos, eu digo costumes, eu digo palavreado, eu digo forma de vestir. Quando nós olhamos para o mundo, em nada se parece com Deus. A pergunta que eu faço nessa noite é, se quando nós fazemos o que a palavra fala, examina-se pois o homem a si mesmo, olhamos para o espelho, e no espelho começamos a analisar nós mesmos, pensamentos, atitudes, comportamento, modo de vestir, o que vimos, o que ouvimos, o que praticamos, com quem parecemos? Com Deus ou com Satanás? Porque existem alguns pontos na Bíblia que me trazem um certo espanto. Por exemplo, a palavra fala que tinha fariseus conversando com o Senhor ali, doutores da lei, alguns sacerdotes, no contexto de João 8, e aí chega determinado momento, em João 8:32, o Senhor fala para aquele homem, conhecereis a verdade vos libertará. Mas ele está falando para sacerdotes, ele está falando para escribas, para fariseus, doutores da lei, que eles tinham que conhecer a verdade, ou seja, aqueles homens achavam que conheciam a verdade. Acredite, a maior estratégia de Satanás hoje é essa, fazer com que você pense que está servindo a Deus, para que quando você morrer, esperando a projeção para cima, a projeção ser para baixo. Enganoso e falho é o coração do homem. Há caminhos que para o homem parece ser direito, mas o final dele é caminho de morte. Não analise a sua vida espiritual segundo a sua razão. Analise a sua vida espiritual segundo as Escrituras. Vê se ela está de acordo com as Escrituras, não com a forma que você pensa, mas com a forma que a Escritura revela. E aqueles homens ali questionando Jesus, chega um momento que esses homens falam assim, nós temos por pai Abraão. Jesus fala, tem não. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Mas vocês não fazem as obras de Abraão, vocês fazem as obras do pai de vocês. E eles retrucam, nós temos por pai Abraão. Fala, não, vocês têm por pai é o diabo. Espera aí, doutores da lei, homens que ensinavam no templo, sacerdotes, o Senhor está falando que eles tinham por pai ao diabo. Quando é que o diabo torna pai de alguém? Quando eu peco. Quando eu faço aquilo que é contrário aos olhos de Deus. Porque a palavra fala em Hebreus 12, ele diz assim, que o pai corrige e açoita o filho que ama. E o filho que recebe, aquele que recebe exortação, o pai tem por filho. Mas o que não recebe exortação, esse não é filho, senão bastardo. Então, se você não é filho da luz, você vai ser filho de quem? Das trevas. Amém, igreja? Ah, não, todos são filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se foi dado o poder de ser filho de Deus, é porque antes não era. Porque se fosse, não precisaria receber o poder para ser filho de Deus. Quem concorda, diga amém. Todos quanto receberam, recebeu quem? O Senhor. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí ele vai completar. Os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segundo a carne e Espírito. Peraí, mas como é que eu diferencio isso? Gálatas 5,16. Andar em Espírito. E não cumprireis a concupiscência da carne. A carne luta contra o Espírito contra a carne e se opõe para que não faça o que queres. Ah, mas quais são as obras da carne? As obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, está escrito. Lascívia, ó. Ah não, eu não tenho impureza. Depende, qual programa que você assiste? Quais os vídeos que você vê? Ah, eu não estou na prostituição não. Querido, você pode prostituir com os olhos. Impureza, lascívia, tá? E ele vai falar assim, uma coisa que o crente, muitos dos crentes estão inseridos nisso. Ele fala, ira, peleja,
dissensões, glutonarias, bebedices, coisas semelhantes a esta, a qual antes já vos declarei, que quem comete tais coisas não. Então a Bíblia está falando que não vai herdar o reino do céu, mas o camarada é iracundo na hora que acorda, na hora que dorme. A mulher explode por qualquer motivo e bate no peito, eu vou para o céu. A Bíblia está dizendo que não vai. Por isso que eu falo, não é segundo o nosso coração, é segundo a palavra de Deus. Mas os frutos do Espírito, ainda em Gálatas 5,16, agora versículo 22. Mas os frutos do Espírito, ele não fala os frutos, porque aí também tem uma pegadinha do diabo, tem uma cilada de Satanás aí. Tá? As pessoas pensam que os frutos do Espírito é gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Ela acha que ela tendo um desses, ele tem o Espírito Santo de Deus. Ele não fala os frutos, pode pegar, fala o fruto do Espírito é gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Ou seja, se você tem o Espírito, você tem esse conjunto de coisas em você. Amém? Não, eu posso assim, eu posso não ter paz. Eu sou uma pessoa meio atribulada, né? Mas eu tenho domínio próprio. Eu posso ser explosivo, tá? Mas eu tenho, tem hora que eu tenho mansidão. Não. Ou você tem, ou você não tem. Amém? Então, fruto do Espírito é gozo. Tem gente que não está satisfeito com nada, vive aborrecido com tudo. Gozo, paz. Paz. Amém? O mundo está caindo, você está em paz. Uma pedrinha de 1 quilômetro está vindo para cair na terra, você está em paz. Falando de paz, arrebentaram Paulo no chicote e jogaram na prisão. Ele começou a louvar a Deus. Amém? Arrancaram a cabeça de Tiago, arranca a cabeça dele. Bum. Tiago não foi Filipe, não Tiago. Arranca a cabeça de Tiago. Bum. Quando vai arrancar a cabeça de Pedro, fala, não, deixa Pedro para amanhã. Tipo assim, amanhã é outro espetáculo, né? A palavra fala que ele bota Pedro na cadeia, Pedro dorme. Querido, acabaram de arrancar a cabeça do camarada do seu lado. Amanhã vai arrancar a sua, tu dorme? A palavra fala que quando Pedro chegou, ele estava dormindo, tranquilão. Confiança no Senhor. Porque o servo do Senhor, ele tem paz até na hora da morte. Ele tem paz na hora da morte, até porque a morte para ele é um prêmio. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Mas sabe qual é o problema do crente ter medo da morte? O crente que tem medo da morte é que ele sabe que está devendo. Ele sabe que a vida não está no altar. E ele sabe que ele vai para a chapa. Aquela chapinha lá. Mas quando o crente tem a vida no altar, querido, e alguém puxa uma arma, ele vai ser agora. Ele procura a arma. Eu não posso me matar, mas tu pode, vai que eu quero ver Cristo. Ele tem paz. Porque o fruto do Espírito é paz. Amém? É longanimidade. É benignidade, é mansidão. Nenhum problema descontrola ele. Porque o fruto do Espírito é domínio próprio. Sei quem eu tenho crido. E sei que ele é poderoso. Você pode glorificar a Deus? Amém? Então é uma maneira. Quando você olha para Gálatas 5,16, é uma maneira de você descobrir se é servo ou não. É uma provinha rápida que você faz ali em 5 minutos. Fruto da carne. Eu tenho isso aqui. Estou na carne. Jesus voltar ao inferno. Eu vou lutar contra isso. Eu vou arrancar isso da minha vida. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque essas coisas, fruto da carne, é aquilo que se acha no mundo. Egito está fazendo alusão a quê? Ao mundo. Amém, igreja? Fala de Egito, fala de quê? De mundo. E quando você estava no mundo, você achava que aquela era a sua natureza. Você achava que tudo aquilo ali era normal. Mas aí você descobriu que a sua natureza não é terrena, é divina. Que você foi feito imagem e semelhança de um Deus vivo. E no momento, amados irmãos, que você descobre que a sua natureza não é desta terra, logo você tem que despertar o interesse de conhecer a sua verdadeira natureza. Colossenses 3 diz, já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são do alto. Mas ninguém pode ressuscitar sem que primeiro morra. Cristo morreu, logo todos morreram e ressuscitaram com Ele. Quando ele fala de morrer, é matar o Egito dentro de você. É matar o mundo. O mundo nos contaminou, o Evangelho nos contamina. Amém, queridos? A palavra fala que fomos reconciliados com Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
O que nos fez quebrar a comunhão com Deus? O pecado. E o pecado é a natureza egípcia, o pecado é o mundo. O pecado, ele é o mundo. Novamente eu digo, mundo, usos, costumes, modo de falar, de vestir. Temos que ser diferentes, temos que ser distintos. A palavra fala, falando Pedro para aqueles que eram gentios, eram porque não somos mais, porque gentio era pagão, idólatra. Ele falando ali em 1 Pedro 3, ele vai falar assim: vós sois a geração eleita, a nação santa, o sacerdócio real, povo adquirido por Deus, para sacrificar diariamente diante dele. Como é que um sacerdote se vestia? Como é que eram as vestes dele? Um sacerdote, ele andava na rua, logo se identificava que ele era um sacerdote. Se o crente andar na rua hoje, ninguém identifica, porque o cabelo é igual, a roupa é igual, a tatuagem é igual, o piercing é igual, o modo de andar é igual, é tudo igual. É tudo igual. Mas por que eu ando igual ao mundo? Que eu tenho vergonha de ser igual a Deus. Vergonha de carregar uma Bíblia. Vergonha de usar uma roupa mais comportada, não é isso? Vergonha de ter um cabelo diferente. É vergonha. Mas a palavra do Senhor fala que aquele que confessar ele diante dos homens, ele o confessará diante dos pais. Por que você não usa isso? Porque eu sou servo do Senhor. Por que você não vai naquele lugar? Porque eu sou servo do Senhor. Por que você não faz isso? Porque eu sou lavado e remido no sangue de Cristo. Acabou a história. O pai vai te confessar. Então o primeiro ponto que eu vejo aqui é que Moisés descobriu: peraí, eu não sou egípcio não, eu sou hebreu. Então eu tenho que sair fora daqui. E logo um egípcio se levantou contra um hebreu. Não, peraí, se levantou contra o meu povo, agora ele é meu povo. Ele saiu em defesa do povo dele. E logo depois, o que ele faz? Ele sai do Egito. Ele vai embora do Egito. Queridos, você já viu que quando muitas pessoas entram para a igreja, né? Aquela explosão momentânea, aquela explosão na hora ali, que maravilhoso, tal. Daqui a pouco vem as lutas. Daqui a pouco vem as dificuldades. Porque o diabo não vai deixar barato. Tudo que o diabo vai querer fazer quando você se converte, sabe o que é? É fazer com que você pense que o evangelho é uma mentira. Então ele vai se levantar com tudo contra você. Aí muitas pessoas falam assim: pastor, ela deve ter ouvido muito isso. Ai, minha vida no mundo era melhor do que quando eu estava na igreja. Eu não tinha esses problemas todos. Não é isso? Quem já ouviu isso aí, diga amém. Quando Moisés sai do Egito, ele vai para onde? Deserto. Deserto fala de luta. Deserto fala de dificuldade. Deserto fala de provação. Jesus precisava se batizar? Não precisava, ele era puro, ele era limpo. Mas ele quis se batizar porque ele veio como modelo do que nós deveríamos fazer. Então quando Jesus faz uma pública confissão de fé, quando ele se batiza, louvado seja o nome do Senhor, a palavra fala que João Batista, porque quem está vendo é João Batista, porque ele fala: veja os céus abertos e o Espírito Santo descendo como ele, como pomba, sobre ele como pomba. Está sendo narrado: veja o Espírito Santo descendo sobre ele. Então se fosse Jesus, falava: viu o Espírito Santo vindo sobre mim. Então é João Batista que está vendo. E uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado. A voz está falando para João Batista. Porque se fosse para Jesus, falava: tu és o meu filho amado. Este é o meu filho amado, a quem me compraram. O que acontece ali? Quando você confessa Jesus, quando você morre para a velha criatura e nasce de novo, o Senhor derrama o Espírito dele sobre a sua vida. Porque agora você é filho, você é herdeiro do Espírito dele. E ele brada dos altos céus para toda a potestade maligna ouvir: esse agora é meu filho, essa agora é minha filha, e eu tenho prazer nele. E por que tem prazer? Porque eu larguei o mundo. Eu larguei o pecado. Eu descobri que a minha natureza é de Deus. Então no momento que eu confesso e que o Senhor fala: esse é o meu filho, o diabo também se levanta e fala: eu vou te mostrar o teu filhinho, eu vou te mostrar o que ele vai fazer. Aí a palavra fala no capítulo 4 que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então está mostrando que no momento que eu confesso a Cristo, no momento que eu tomo uma decisão com Ele, que eu morro para a velha criatura e nasce de novo, Satanás ele vai se levantar com o objetivo: provar que eu não me converti coisa nenhuma. Então, o diabo não tentou Jesus no primeiro dia, nem no 10º, nem no 20º, nem no 30º, muito menos no 39º. Quando Jesus sentiu fome, o diabo esperou um momento de fraqueza de Jesus para tentá-lo.
Então tu entra na igreja, aquela explosão, glória a Deus, só lê Bíblia e ora, e quer participar de tudo, daqui a pouco tu vai fraquejando. Aí o diabo vai te tentar na sua fraqueza. A fraqueza de Jesus naquele momento era comida. Tu não és filho de Deus, transforma as pedras em pães. Deuteronômio 8, versículo 3, Jesus diz, hoje está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que está da boca de Deus. Então o diabo tentou o quê? Na fraqueza. Então as pessoas chegam enfermas, as pessoas chegam depressivas, elas querem que as portas se abrem, que o casamento restaura, mas aí ela se entrega a Jesus, ela quer logo a bênção, mas antes da bênção vai se levantar o tentador. E quando o tentador se levanta, Jesus foi para onde? Para o deserto. Já mostrado isso lá em Moisés. E no deserto é luta, no deserto é dificuldade, mas aí, amados irmãos, Jesus está pegando tudo isso, mostrando para mim e para você. Quando você confessar Cristo, quando você entrar para a igreja, quando você se batizar, o diabo vai vir com tudo sobre a sua fraqueza. Mas olha, ele está tentando a mim, não se preocupa não. Eu vou mostrar como vocês vencem ele. Jesus venceu o diabo usando o que? A palavra. Coisa que o crente hoje não quer usar. Mas ele usa a palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E pela palavra ele vence. E quando você vai ver lá em Apocalipse 12, que houve batalha no céu, Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão, mas o dragão, não é isso? A antiga serpente, chamado diabo, que é Satanás, não prevaleceu sobre ele, e eles os venceram. Pelo quê? Pelo quê? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Lê Bíblia, irmão. Come a palavra de Deus, amém? Come a palavra de Deus. Então Jesus está falando. Mas a palavra fala que quando Jesus venceu o diabo, a palavra fala que os anjos de Deus são ministradores de Deus que ministram ao nosso favor. Quem ordena a bênção é o Senhor, mas quem traz? Quem traz? O anjo. A palavra fala que quando Jesus vence o diabo e o diabo o deixou, então veio os anjos e o serviram. O anjo quer trazer a cura. Você pode glorificar? O anjo quer trazer a chave da porta. O anjo quer trazer a solução para que é ordenado por Deus, ele quer trazer. Na verdade, eu digo para vocês, sou capaz de colocar minha vida à prova, que ele trouxe. Ele trouxe. Mas tem uma condição. Você venceu o diabo hoje? O diabo fugiu de você? Porque o anjo só serviu Jesus quando o diabo o deixou. Então a condição para o anjo me servir é o diabo me deixar. E para o diabo me deixar, eu tenho que deixar de fazer as obras dele. E as obras dele é tudo que condiz com o Egito. Amém? Mas Moisés deixou. Moisés deixou, ele deixa, cruza o deserto, defende Zípora. Zípora corre na sua casa, chama o seu pai, Jetro, fala, olha, esse homem me defendeu. E Jetro fala, qualquer homem que me defende pode ficar na minha casa. Aí ficou, aí viu que Moisés era trabalhador, viu que Moisés era um homem direito, né? Fala, Moisés é legal, eu vou dar um salário para Moisés. Moisés é legal, vou dar um espacinho para Moisés fazer uma casa. Moisés é legal, eu vou dar minha filha, Zípora, para que ele se case com ela. Casou. Então Moisés, quando sai do Egito, louvado seja o nome do Senhor, ele peregrina no deserto, passa uma luta tremenda. Moisés recebe vitória. Moisés recebeu o quê? Moisés ganhou um emprego. Pode glorificar a Deus? Aleluia. Moisés ganhou uma casa para morar. Moisés ganhou uma esposa. Moisés ganhou rebanhos. Moisés teve até filho. Moisés teve uma vida vitoriosa, sim ou não? Então quando ele largou o Egito, ele recebeu vitória, sim ou não? Sim. Mas conquistar um emprego é coisa natural. Conquistar uma casa é coisa natural. Quer ver uma coisa? Macumbeiro, espírita, um católico, um sexunuê, como é que é o nome dele? Ateu. Ele consegue emprego? Ele consegue uma casa? Ele consegue se casar? Ele tem filho? Então tudo que Moisés conseguiu foi natural. E tem um monte de gente que veio para a igreja e está realizado com Deus. Meu Deus, coisa maravilhosa. Eu consegui um milagre na minha vida. Qual foi o milagre? Eu comprei uma casa. Se é algo que o homem pode realizar, não é um milagre. O milagre é que o homem não pode realizar. Você é grato a Deus sim pela casa, mas não foi um milagre. Tá? Igual uma cantora gospel que não podia engravidar.
ela faz uma música dizendo do milagre da filha dela. E no final mostra o texto lá, que a filha foi adotada em tal lugar, e não foi um milagre. O homossexual hoje adota a criança. Milagre tivesse sido gerado no ventre dela. O meu Deus, o da Bíblia tem poder para isso. Ele tem poder para isso. Se você não consegue engravidar, você vem aqui que eu vou orar, o meu Deus da Bíblia vai abrir o teu ventre. O da Bíblia. Então não estou não, gesto bonito, maravilhoso, que Deus abençoe. Mas não foi um milagre. Não foi. Então as pessoas estão confundindo o que é milagre. Milagre é o mar se abrir, querido. É fogo do céu descer. É o paralítico andar, aleluia. É o cego enxergar. É o homem morto e podre ressuscitar. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é milagre. Mas o crente, ele já se habituou a viver o natural. Não, eu conquistei minha casa. Eu conquistei o meu carro. Não, eu me casei. Não, eu tive um filho. E ele está maravilhado. Ele acha que ele tem experiência com Deus porque ele comprou uma casa. Ele tem experiência com Deus porque ele comprou um carro. Experiência com Deus porque ele se casou. Ele tá, mas não, Deus está na minha vida. Porque, né? A palavra fala que a vida do homem não se constitui nos bens que ele possui. Porque Jó ficou sem nada e Deus estava na vida dele. Então não é nos bens. Amém, igreja? Você está entendendo? E Moisés vivia na vida natural. Mas em vez em quando Moisés vivia na vida natural, ele escuta aquele barulho. Lá no topo do monte. Aquilo lá. Lá é a casa de Deus, Deus mora lá. Espera aí. Saí do Egito. Conquistei a bênção. Mas não tive um encontro ainda com aquele que me criou. Estou fugindo da câmera lá. Deixa eu voltar para cá. Eu esqueço da câmera. Eu vou me amarrar aqui. Eu não tive encontro ainda. Eu não conhecia aquele que me formou. Eu não conhecia aquele que me criou. Eu ouvi falar dele, mas não conheci ele. Moisés olha para a sua casa. Presta bem atenção. Moisés olha para o seu rebanho. Moisés olha para a sua esposa. Moisés olha para o seu carro, claro, o seu camelo, a sua carruagem. Ele olha para aquilo tudo, fala, tudo isso é natural. Eu vou deixar isso por um instante. Eu vou abrir mão por um instante da esposa, eu vou abrir mão por um instante do filho, eu vou abrir mão por um instante do rebanho, eu vou abrir mão da minha casa e eu vou subir. Ele subiu a Horebe. Enfrentou calor, enfrentou frio, enfrentou víboras, enfrentou vários tipos de insetos. Isso mostra que a busca, ela não é fácil. Acordar de madrugada para buscar é fácil. Botar a carinha no chão é fácil. Comer a palavra de Deus é fácil. Praticar ela é fácil. Então, isso mostra o quê? O esforço. Lembra de Josué 1:9? Não te mandei eu. O Senhor mandou ler Bíblia, sim ou não? Mas eu não consigo. O Senhor mandou orar, sim ou não? Mas eu não consigo. Não te mandei eu. Esforça-te. Tem bom ânimo. Não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus sou contigo. Você tem que se esforçar. Tem que haver um esforço. A subida dele demonstra o esforço. Mas primeiro, ele abriu mão de tudo. Ele largou aquilo por um instante. As pessoas querem ter experiência com Deus jogando videogame. Quer ter experiência com Deus, mas não larga o WhatsApp. Quer ter experiência com Deus, mas só pensa em prosperar, em ganhar dinheiro. Ele não quer largar um pouco essas coisas. Espera aí, eu já consegui uma casa. Espera aí, eu estou casado. Espera aí, eu tenho saúde. As minhas contas estão pagas. Eu posso tirar uma semana para buscar Deus. Eu posso tirar um dia na semana inteira para o Senhor. Eu posso fazer isso. Eu preciso fazer isso. Jó conhecia de ouvir falar, chegou um momento que ele falou, os meus olhos te contemplam. Observa uma coisa, querido, em João 6, quando Jesus dá um duro discurso, ele fala que alguns dos seus discípulos começaram a se retirar. Jesus não tinha 12 discípulos, ele tinha 82 discípulos. Porque em Lucas 9 fala que ele enviou 70 discípulos. Depois em Lucas 10 fala que ele enviou os 12. 70 com 12, 82. Quando chega em João 6, fala que alguns dos seus discípulos começaram a se retirar. Eu vou te dizer, quantos dos discípulos se retiraram? 70. Como é que eu sei essa conta? Porque depois que alguns discípulos começaram a se retirar, ele virou também para os 12 e perguntou, queres vós também retirar-vos? Então significa que ele virou para os 12, que os 70 tinham feito o quê? Tinha ido embora. O que Pedro falou? Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo. Enquanto você crê somente, para largar Jesus é fácil. Porque Judas cria. Se tu perguntar ali fora, um traficante, ele acabou de tacar fogo numa pessoa. Você crê em Jesus, ele vai falar o quê? Creio. Vai perguntar para o macumbeiro, ele vai falar o quê?
creio. O católico, o espírita vai falar o quê? Todo mundo crê. A palavra fala que até o diabo crê e treme. Você pode dar glória a Deus? Então, enquanto você crê, você pode largar. Mas quando você crê e conhecer, querido, não tem chuva, não tem vento, não tem perigo, não tem espada, não tem fome, não tem nudez, porque você conheceu. E o que a igreja precisa era conhecer Deus. Você precisa conhecer, você precisa ter um encontro face a face com Ele. Você precisa saber quem é o teu Deus, ouvir a voz dEle, sentir a presença dEle, aleluia. E foi o que aconteceu com Moisés. A minha natureza não é daí, eu vou procurar a minha natureza. Eu já fiz a minha vida aqui, mas ainda não descobri a minha natureza. Ainda não tive um encontro com a minha natureza. Largou tudo e foi, todo bobo. E foi se aproximando, Chega um momento que Moisés sabe. Chega um momento que Moisés sabe que Deus está ali. Ele sabe. Moisés fala, botou o limite aqui. Lá em casa também tem limite. Teu limite é isso. Não, calma, estou brincando. Então, amados irmãos, Moisés vai todo bobo. Chega um momento, se analisar o texto, que Moisés fala, que maravilha! Agora eu vou me virar para lá e vou ver esta grande visão. Ele sabia que Deus estava ali. Quem sabe que Deus está aqui, diga amém. Está sentindo Ele? Às vezes a pessoa tem por hábito dizer glória a Deus, mas está sentindo mesmo. Você está vendo Ele? Moisés sabia que Ele estava ali, mas não teve um encontro com Ele. Ele sabia que Ele estava ali. Ele olhou a sarça, olhou o fogo, mas ele sabia que Deus estava ali. Você sabe que Deus está aqui. Você sabe que quando você cumpre Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu Deus, você sabe que Ele está ali. A questão é se você vai ouvi-lo, se você vai senti-lo. Porque Ele é santo. Ele é inculpável. E Ele é irrepreensível. Muito bem colocado por Abacuque, quando diz, Senhor, Tu és um Deus tão puro de olhos, que Tu não pode contemplar o mal. O Deus que Isaías primeiro fala assim, o boi conhece o seu dono, a jumenta, a manjedoura do meu pasto, mas o meu povo não me conhece. Só prevalece a mentira, o perjurar, a sangue nas vossas mãos, a adultério, o homicídio. Deus vai falando tudo. Quem requereu que vocês viessem pisar os meus átrios? Quando vocês oram, não ouçam as vossas orações. Quando levantam as vossas mãos, me viram descosta. As suas festas e as solenidades aborrecem a minha alma. O incenso para mim é abominação. Olha o que o Senhor fala, hein? Isso pode estar acontecendo quando a gente entra na presença dele impuro. Ele fala assim, lavai-vos, limpai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos corações, vinde e tornemos para o Senhor. Quem é que seu pecado seja vermelho como o carmesim, ele torna branco como a neve. Então tem que se santificar. Se você conhece tabernáculo, se você conhece sacerdócio, se você conhece a expiação, se você conhece o processo de purificar ele entrar no santo dos santos, você vai ver que não pode cruzar aquela porta de qualquer maneira. Isso. Eu larguei o Egito, eu sou mais de lá, ele me deu casa, ele me deu carro, ele me deu esposa, agora eu vou ter um encontro face a face, eu vou ter um encontro verdadeiro, achando que Deus é aquele que passa despercebido. Não, eu estou com esse pecadozinho aqui, mas Deus vai. Não. Eu vou me virar para lá e vou ver essa grande visão. Quando ele foi virar, Moisés, o Senhor está aqui, ó. Ele ia se virar, está escrito. Tira a sandália dos teus pés. Porque a terra que tu pisa é terra santa. Para entender essa sandália, eu estudei mais de um mês, isso já tem uns 8 anos atrás, que eu queria entender essa sandália. E fui estudar a história, fui ver tudo. As sandálias egípcias eram consideradas as melhores sandálias que tinha na época, na região. Até mesmo vendidas para outros lugares ali da região. A sandália egípcia, ela era tão boa, ela era tão resistente, que você conseguia passar sobre brasas acesas com ela e não queimaria o teu pé. Amém? Então Moisés, ele tirou a roupa egípcia, ele tirou os trejeitos egípcios, mas o que Moisés fazia? A sandália é tão boa, a sandália é tão resistente, eu não vou jogar a sandália fora. O que tem a ver eu usar essa sandália?
E quando ele chega diante do Senhor, o Senhor fala: tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisa é santo. Horebe é santo? Aquele monte é santo? Tanto que um montão de gente sobe e desce lá. Ele se tornou santo naquele momento, por quê? Porque o Senhor estava lá. Amém? Isso aqui é só um galpão. Tem ninguém aqui? É um galpão. Mas quando se reúne 2 ou 3, a palavra fala que alguém se reúne também. Quem? Quem? Neste momento, isso aqui é terra santa. Se você se reúne na sala da sua casa e busca o Senhor, naquele momento aquela sala é santa. Se você se reúne dentro do teu carro, está fazendo uma viagem, você começa a cultuar, a buscar Deus, naquele momento, dentro daquele carro, ele é santo. Por quê? Porque o Senhor ali está. Amém? Então o Senhor fala: tira a sandália dos teus pés. O que o Senhor quis dizer? Você ainda tem alguma coisa do mundo em você. Você quer ter um encontro comigo? Você quer me ver face a face? Você quer ter um crescimento espiritual? Você quer sair do natural para o sobrenatural? Mas você nunca vai sair do natural e entrar no sobrenatural enquanto tiver alguma coisa do mundo em você. E você, Moisés, ainda está com a sandália egípcia. Escolhe, fica com a sandália egípcia. Carrega um falso título de que é meu servo e vive o natural, ou tira a sandália dos teus pés, entra no sobrenatural e verdadeiramente vira o meu servo. O que Moisés escolheu? Eu vou tirar a sandália. Eu vou tirar a sandália. E você observa que Moisés sai do Egito, ele conquista uma casa, ele conquista carro, aliás, carruagem, ele conquista rebanho, ele conquista a esposa, mas pode observar que até este presente momento, Moisés não viveu uma experiência sobrenatural com Deus. Nenhuma ou viveu. Nenhuma. Ele não viveu nenhuma experiência sobrenatural com Deus. No momento que Moisés decide largar a sandália, louvado seja o nome do Senhor. No momento que ele decide largar a sandália, ele vê o Senhor. E no momento que ele vê o Senhor, ele está santificado, ele está purificado, ele está revestido do poder de Deus. Deus outorga a Moisés o que? A autoridade. E agora Moisés, totalmente liberto, ele tem condições de libertar pelo poder de Deus. E o que acontece muitas das vezes comigo e com você é que a gente quer libertar as pessoas, a gente quer levar o evangelho aos cativos. Obrigado, meu amado. Mas nós estamos cativos. Você quer pregar paz, mas você não tem paz. Você quer pregar comunhão no seu lar, mas você não tem comunhão no seu lar. Você quer pregar experiências sobrenaturais, mas você não tem uma experiência sobrenatural. Ali não. Ali primeiro Moisés viveu o sobrenatural. Primeiro Moisés foi totalmente liberto, totalmente transformado. Moisés teve um encontro verdadeiro com Deus. Quando ele tem um encontro verdadeiro com Deus, você não vai agora rebanhar animais, você vai rebanhar gente. Eu vou te levar para libertar o meu povo, aleluia. Você agora está liberto, então eu vou te usar para libertar. Aquele Moisés que apacentava ovelhas, que tinha uma vida comum, agora é um Moisés que lança o cajado no chão, e ele vira cobra. E o Senhor fala com Moisés assim: Moisés, pegue a cobra pela cauda. Quem pega uma cobra pela cauda? Cobra na Bíblia simboliza quem? Satanás. Quando ele fala pega pela cauda, está falando sabe de quê? Autoridade. Pega pela cauda porque você domina sobre ela. Quando ele pega sobre a cauda, vira cajado. O cajado fala autoridade. Te dou poder, autoridade sobre os demônios. Moisés agora, amados irmãos, com aquele cajado, com a autoridade que Deus deu, aquele cajado toca na água e vira sangue, aleluia. Moisés agora que apacentava o rebanho, que tinha uma vida natural, agora ele estende a mão, o mar se abre, aleluia. Ele estende a mão, a água de amarga fica doce. Moisés saiu do natural para o sobrenatural. E o que impedia Moisés de viver o sobrenatural? Trazia a sandália.
Aí o crente, ele entra para a igreja, mas ele adorava o funk. Quem criou os ritmos foi Deus. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor de Deus está nele. E o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que ama o Pai permanece para sempre. Perguntinha valendo 10 pontos. O funk foi criado na igreja. E Jesus Cristo é o caminho. E o mundo copiou. O funk foi criado no mundo e a igreja copiou. Quem acha que foi a opção 1, diga amém. Quem acha que foi a opção 2, diga amém. Então, se for o mundo que criou, o que está fazendo dentro da igreja? Não tem nada a ver, não. É a sandália. É o rock, é a sandália. É o piercing, é a sandália. É a tatuagem. Não pode usar tatuagem sim, porque Jesus tinha tatuado na perna Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, queridos. Aquele que apareceu em Isaías 6 foi o Senhor Jesus. Porque Jesus falou que o Pai jamais se revelou a ninguém. Então quem apareceu foi Jesus. A palavra fala que Isaías, na morte em que morreu o rei Uzias, ele entrou no templo e viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. E aba, suas vestes tocavam o templo. A palavra fala em Hebreus que o Senhor Jesus se fez sumo sacerdote por nós. Sumo sacerdote. A veste sacerdotal ia até onde? Tampava até os dedos dos pés. Então Jesus, quando ele aparece vestido de branco, lá na visão de Apocalipse, ele apareceu como sumo sacerdote. E a veste do sumo sacerdote, porque para aparecer na coxa, Jesus tinha que estar de minissaia. Para ver a coxa, estava de minissaia. Para ver a coxa. Jesus estava com veste sacerdotal. Então o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, estava escrito na coxa de minissaia ou na veste sacerdotal que ele usava? Aonde? Então pega texto fora do contexto e usa para pretexto para pecar. Não pode. Então isso é o Egito. Você era iracundo quando não era crente, você continua iracundo, a sandália. Você parou de beber, você parou de fumar. Você tirou o gatonete da sua casa, tirou o gato da luz, mas você ainda continua brabo, se irrita à toa. É inferno. Porque ainda tem a